E vamos às últimas notícias. STF Alexandre de Moraes ignora as sanções dos Estados Unidos. Moraes desafia os Estados Unidos e promete não recuar. O ministro Alexandre de Moraes do STF fez um discurso explosivo, que eu já vou colocar aqui em vídeo, em resposta às sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra ele e outras autoridades brasileiras. Em um tom desafiador, declarando guerra, guerra mesmo. Moraes deixou claro, o STF, ele está falando por um todo, a voz de todos os ministros, o STF não vai curvar a pressão internacional, não vai se curvar, e continuará seus julgamentos do Bolsonaro, da trama golpista, dessa farsa, até o fim, até colocar o Bolsonaro nas grades, na cadeia. É isso que ele demonstrou. Tudo que o Donald Trump falou não vale nada. Ele é um fascista e precisa ser parado imediatamente. Não nos curvaremos, abre aspas, diz ele, a chantagem do Trump, de traidores da pátria como Eduardo Bolsonaro. O rito processual do STF vai ignorar as sanções e seguirá firme. Não nos acovardaremos diante das ameaças de Marco Rubio, Donald Trump, seja quem for o país, sejam daqui ou de qualquer outro lugar do mundo, nós somos maiores, afirmou Moraes, reforçando que a corte manterá as condenações de Bolsonaro, os da direita, como a gente sempre fez, relacionadas aos atos 8 de janeiro. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Gilmar Mendes, o ministro mais antigo da Corte, defendeu a soberania da justiça brasileira e criticou a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos. E continua, nós, abre aspas, não nos curvaremos às chantagens de traidores da pátria, chamando o Marco Rubio e Trump de traidores. O rito processual do STF vai ignorar as sanções de Trump e seguirá firme. Não nos acovardaremos diante das ameaças dos Estados Unidos, sejam daqui, do Brasil e de qualquer outro lugar, afirmou Moraes, reforçando que a Corte manterá as condenações relacionadas ao ato 8 de janeiro. Mas o que esse discurso significa na prática? O STF está oficialmente rompendo com a lógica das sanções internacionais e enfrentando Donald Trump numa queda de braço, aonde ele vai perder. Algo que pode gerar um choque à Suprema Corte Brasileira e os Estados Unidos. Já rompeu a situação diplomática no país. Moraes acusa parlamentares brasileiros de colaborar com pressões externas. Está falando dos filhos de Bolsonaro, principalmente Eduardo, citando até mesmo ameaças à presidente do Senado e da Câmara do Congresso para aprovação da anistia ou impeachment de ministro. Quem quer a anistia irrestrita, o voto impresso, e a paralisação das perseguições contra Bolsonaro para que ele concorra em 2026 é o Donald Trump, é os Estados Unidos. Então não são os parlamentares brasileiros e muito menos Eduardo Bolsonaro. É o Trump que quer isso. Por isso que ele colocou as sanções de 50%, que pode chegar até 500%. O ministro classificou essas ações como milícia digital e serviço do golpe. Está chamando Donald Trump e Marco Rubio, entre outros, como milicianos, bandidos. Será que é isso mesmo?
prometendo reagir com toda a força do poder judiciário contra os Estados Unidos. Esse episódio marca um momento histórico da tensão institucional que nunca aconteceu na República, uma afronta desse tipo, onde a independência do STF, o poder do Estado, é usado como escudo contra um embate diplomático de grandes proporções. Mas até aonde isso pode ir? Até uma guerra declarada, como ele já está fazendo. Será que os bancos brasileiros vão ignorar essas sanções? Deveriam ignorar, porque além disso, se eles acatarem a ordem do STF, eles serão multados em multas bilionárias, né? E fecharão as suas portas. E quem vai pagar a conta somos nós, é o povo brasileiro. Pois irresponsabilidade desses que estão aí no poder. O que acontece se as instituições financeiras desobedecerem os Estados Unidos para cumprir decisões do STF? Eu já disse, vão ser multadas e também aplicadas a lei Magnitsky sobre os bancos, banqueiros, sobre o Lula, sobre todo mundo. Eu vou colocar um vídeo aqui do deputado, quer dizer, do advogado Leandro Russo, que mora na Flórida, que ele é um especialista nesse caso. Ele vai dizer isso para você agora. Aprofundar essas ações, as meras sanções não mudam nenhum estado político, né? O que muda é uma pressão interna. São os brasileiros se movimentando para fazer alguma coisa, enquanto há tempo. As sanções por si só não vão fazer a mudança. Lula ou outras autoridades podem ser sancionadas pela lei Magnitsky? Sim, inclusive num dos comunicados oficiais, um dos assistentes lá do Marco Rubio colocou exatamente isso, que autoridades que estejam participando desse processo que os americanos chamam de censura e perseguição podem também ser sancionados, né, pela lei Magnitsky. A própria imprensa indica outros ministros, outras autoridades. Em tese, né, o próprio presidente, como não há impedimento do próprio presidente Lula ser sancionado, mas não parece que essa será a estratégia adotada pelos americanos. Parece que primeiro nós vamos ter outros ministros sendo sancionados. Você viu ele dizendo, né, o advogado Leandro Russo, que está em Miami, ali na Flórida, e essas sanções prejudicam os ministros, mostram ao mundo os ditadores que estão aqui no Brasil violando as leis. Mas isso por si só não resolve. Você precisa tomar a sua atitude, a posição, e os brasileiros, né, enfrentarem esse sistema e querer mudar o Brasil de verdade. Mas, em questão de outras autoridades serem magnetizadas, sim, ele disse que sim, e eu também acho. O Lula, o STF, ministros, todos serão aplicadas a lei Magnitsky sobre eles, né? E ele, com essa atitude, com essa fala, declarando guerra aos Estados Unidos, vai levar mais uns 10 ministros, até 8, 10, também nesses próximos dias, para serem sancionados pela essa lei Magnitsky. É isso, é uma vergonha nacional, e ele, Alexandre de Moraes, está dobrando a aposta. Ele não vai parar, só vai parar quando estiver preso. Essa é a minha opinião. Entendeu? Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhando esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo, nas redes sociais, ou no WhatsApp. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.